Fala galera, beleza? Estamos aqui mais um dia no canal de Gerações das Gerações. Hoje nós estamos num cenário novo. Hoje nós estamos gravando aqui na casa do meu pai porque a gente está assistindo o Mundial de Clubes. Isso. Né, pai? É isso aí. Nós estamos voltando essa semana. Demoramos uns dias aí com uns probleminhas particulares. Mas vamos voltar essa semana falando agora do jogo do Atlético contra o Internacional. E vamos falar um pouco do Mundial de Clubes, né? Tá bom? É isso aí. É isso aí. Vamos começar pelo jogo do Atlético. O último jogo antes da parada pro Mundial de Clubes. O Atlético jogou contra o Inter em casa, ganhou de 2-0. Acho que jogou até bem. Jogou bem. Né? Evoluiu do que vinha jogando, jogou bem. Porque fizeram questão até de falar que o Inter estava muito desfalcado e tudo, mas o Atlético também estava. E fala a verdade, apesar que o Inter estava desfalcado, mas deu trabalho também. Não foi um jogo fácil. Não foi um jogo fácil. Ganhamos 2-0 com gol até no final, o segundo. Isso. Entendeu? Eles também tiveram oportunidade de empatar, então foi um jogo até duro, não foi um jogo fácil não, porque além até estava desfalcado de 4 jogadores, o Patrick não pôde jogar também, que começou bem agora como volante, ficamos sem o Lianco. Ele seria o titular, né? Ficamos sem o Lianco, ficamos sem o Arana que não voltou ainda, e o Coelho que estava muito bem, desde o início do ano, muito bem, e machucou também, e o Cuca acabou também não fazendo questão de colocar isso para agora com essa janela aí, eles voltarem 100% mês que vem. Eu acho que foi a escolha correta, né? Um jogo só, você corre o risco do cara... Eu acho que os dois já estavam prontos para voltar, mas eu acho que eles optaram por não voltar o Arana e o Coelho para não forçar, e aí eles vão ter mais um mês para fazer o fortalecimento muscular e tal, e aí o Campeonato Brasileiro voltando, eles voltam 100%. É isso que você falou, acho que eles estavam também, da contusão, eles estão sarados, né? O problema é pro físico, né? Então, assim, pra quê? Pra eles jogarem em tempo, 40 minutos, nós queremos bobagem. Também forçar a barra, é melhor que agora eles voltam 100%, que inclusive volta tranquilo. Nós vamos ter uma barra na volta, ele vai ter uma barra. Nós vamos pegar agora Palmeiras, Flamengo de novo, nós vamos ter umas pedreiras aí pela frente. E o jogo foi bom, apesar que alguns jogadores do Atlético não tão bem, inclusive o Hulk, né? O Igor Rabelo até que jogou bem na zaga, no lugar do Leandro. Eu não gostei, não. Jogou o que ele sempre jogou. Que na minha opinião não é jogador pro Galo. Não, mas ele teve até bem, ele foi bem. Mas o melhor dele é aquilo ali também. É aquilo ali, o teto dele é esse. Inclusive o Atlético já deu carta branca pra ele. Porque o contrato dele vence em dezembro desse ano, final desse ano. E o Atlético já deu ok pra... Se ele conseguir um clube... ele e os empresários dele podem procurar um clube. Não vai renovar com ele. É isso aí, vamos ver agora se descansa agora, os jogadores estão de férias, volta dia 26, e aí depois, mês que vem, nós vamos ter pedreira. Aí pedreira pela frente. Vai começar a pegar. Porque já joga dia 12 de julho, né, já pega o Bahia, lá na Bahia, aí depois veio o mata-mata, veio o primeiro jogo, não, aí tem o jogo, o primeiro jogo contra o Flamengo. Não, no primeiro joga no meio de semana Sul-Americana, vem aqui na Colômbia. Verdade. Vem na Colômbia. Joga na Colômbia contra o Atlético Bucaramanga. Isso. Aí depois pega, acho que pega primeiro o Bragantino, aí pega o Flamengo no final de semana, aí tem o jogo da volta do Sul-Americano, aí pega o Flamengo no final de semana, no Rio, e na quarta-feira Copa do Brasil, o Flamengo. Nós vamos ter 3 jogos com o Flamengo. Na outra semana, aí parece que pega o Palmeiras. Misericórdia. Aí depois pega o Flamengo em casa, a volta da Copa do Brasil. Então nós sempre tomamos que os jogadores descansem bastante. Porque vai ter só pedreira. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. E parece que tá difícil ter novidade de contratação. Tá muito difícil o mercado. Tá caro, a janela tá fechada e ela abre... Dia 10 de julho. 10 de julho. Para esses jogos aí não vai ter nada. Vai até setembro. Até setembro? Até setembro, até início de setembro. Caraca. É uma janela grande, mas além do mercado tá caro, tá difícil jogar do bom. Tá difícil. Aquilo que a gente conversa sempre, o mercado inflacionou muito, né? Qualquer jogador tá ganhando 1,5 milhão. Tá difícil demais. Mas voltando a falar do jogo contra o Inter. Achei que o Atlético jogou bem, o Inter não facilitou, não foi um jogo fácil, apesar dos desfalques. Mas eu achei que o Atlético jogou bem, melhorou do que vinha jogando. Acho que esse elenco ainda pode melhorar mais. Claro. O Gabriel voltou bem, né? O Rubens jogou bem, entendeu? A zaga foi bem também. Foi firme, né? Então, assim, na frente teve algum alto e baixo, né?
Mas eu acho que o Hulk tá muito mal, infelizmente, ele precisa... O Rony participou bastante, eu gosto dele, ele luta muito, entendeu? E, poxa, foi chato que o gol era dele. O gol era dele, Na verdade, o gol foi contra, a gente achou que era dele, né? Mas devia ter sido dele, que ele merece, né? Ele luta muito, ele não para, ele não desiste de jogada nenhuma. Então, assim, 43 do segundo tempo, ele tá correndo, parece que acabou de entrar. E nós só esquecendo de falar que o Dudu também estreou bem. Dudu estreou bem, participou bem. Eu não esperava, não era mais aquilo, não. Tá sem ritmo de jogo, lógico, tem que dar um pouco de tempo, mais alguns jogos pra ele engrenar mesmo. E o Júnior Santos entrou na Bacia das Almas aos 47, 48, fez um gol. Mas ele entrou bem, Ele e o Hugo Gomes, né? Ele e o Hugo Gomes entraram no segundo tempo, entraram bem, né? Inclusive o passe do gol dele foi inclusive o Igor Gomes foi até questionado na coletiva de imprensa, você viu? Eu vi. Sobre entrar bem no segundo tempo. Aí ele falou que ele não quer ser esse jogador que fica conhecido como que entra bem no segundo tempo. Ele quer entrar de titular. Ele falou que não concorda com o que a imprensa fala. Porque ele não teve tantas oportunidades de começar jogando. Entendeu? Por isso que ele não acha justo falar isso. Ele falou que ele teve poucas oportunidades de começar jogando, mas a oportunidade para ele começar jogando ele tem que adquirir. Ele não adquiriu. Ele não adquiriu. E de fato, todas as vezes que ele entra de titular, ele joga mal. Isso. E quando ele entra no segundo tempo, ele joga bem pra caramba. Ele tem participado, ele tem dado assistência. Exatamente. Como aconteceu no jogo contra o Internacional. Foi bem. Ele entrou bem. Inclusive, ele deu um passe açucarado pro Júnior Santos fazer o gol, né? Foi muito bom. Nossa, mas esse Júnior Santos também firma o pé, né? Vamos ver se ele agora firma o pé, engrena aí, pra ele poder justificar o que o Atlético investiu nele, né? E o que tá sendo bom é que agora nós temos um ataque com grandes disputas, né? O Dudu, o Júnior Santos melhorando, aí tem o Coelho voltando, entendeu? Então já tá. Aí tem Scarpa, tem Hulk, tem Rony. No ataque nós estamos bem. O Scarpa e o Hulk precisam melhorar um pouco. Apesar que o Scarpa tem errado os passos, mas geralmente naquelas bolas dele lá alçadas, ele é muito bom, né? Então, o Scarpa e o Hulk, eles têm uma característica seguinte: eles não estão bem, de fato, acho que os dois podem render bem mais. Porém, é um jogador que numa bola ou outra decide o jogo, né? Decide o jogo. Por isso que o jogo tá ruim, tá truncado, 40 do segundo tempo, 0-0. Os caras fazem um lance, fazem um gol e dá a vitória pro Galo. Você vê, o Hulk não pega uma falta boa, as faltas que ele tem. Então, assim, tem alguma coisa, né? Vamos ver. Eu acho que esse descanso aí vai ser bom, principalmente pro Hulk. Isso. Pra ele poder descansar um pouco e tal, oxigenar. É isso aí, sobre o Atlético é isso. A gente queria falar um pouco sobre o Mundial de Clubes, né? Que tá rolando aí. Daqui a pouco começa o jogo do Botafogo. Né? Eu achei que ia ter bastante surpresas, Eu achei que ia ser resolvido assim. Ia logo aparecer como eu falo, os protagonistas, né? E não tá. Hoje, Real Madrid jogou muito mal. O Atlético de Madrid tá se mostrando, tá muito mal. Muito mal. Você vê, hoje o Inter Miami, que é bem fraco, ganhou do Porto. Apesar que o Porto não tá bem, mas o Porto também é outra decepção, né? Demonstrou que tá muito mal. Ele no campeonato português ele não foi bem, não, mas, poxa, é o terceiro time de Portugal. Time então, da Europa, mas aí o que acontece? Eu ouvi até um cara falando isso. O campeonato português tem 3 times: o Porto, o Benfica. Vou falar na ordem. O Sporting, que foi campeão, o Porto, que foi o vice-líder, o Benfica foi vice-líder e o Porto, terceiro lugar. O resto é um abismo de distância para esses 3. Ou seja, o Porto foi o último colocado do campeonato português. E outra coisa, o Porto ficou em terceiro lugar e com uma distância grande do segundo. 11 pontos, né? 10 ou 11 pontos do segundo colocado. Ou seja, o Porto tá muito mal. E no último jogo tomou de 4 do Benfica. Pois é, então assim, o Porto tá muito abaixo desses dois. Tá muito abaixo dos times europeus, né? Agora, a maior decepção até agora para mim foi o Real Madrid. Jogou muito mal. Mas o Real Madrid é o seguinte: além daquele time ser muito bem treinado, eu vi o jogo. O Al-Hilal, né? É muito bem treinado pelo italiano. Era o time do Jorge Jesus? Era o time do Jorge Jesus. Aquele italiano então chegou agora. É novo. Porque o time tá muito bem treinado. Agora sim, né? Não tão recente quanto o Xavi Alonso chegou no Real Madrid, mas já tem, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses, eu acho que não chega, não vamos dizer que é desculpa pro Real Madrid, não, mas não deixa de ser
um problema que o Real Madrid tem agora. Primeiro, final de temporada. Tem os jogadores, tá desfalcado um pouco, apesar que tem tem dois times, né? Dois times, tem um plantel muito bom. E outra coisa, um técnico que chegou agora que não deu tempo ainda de impor a filosofia de jogo dele. De jogo. Então, assim, os jogadores levam um choque nisso. Porque muda, dá uma filosofia. Não teve tempo. Aí o cara quer que ele jogue assim assado. E tem outros jogadores no Real Madrid também que não estão jogando nada, inclusive o Vini Júnior. Então, assim, muita coisa que atrapalha. E o Real Madrid veio para esse torneio porque foi convidado. Se pudesse, ele não vinha. Eles também não estão jogando com aquela gana toda, aquela garra toda. Pode ser que agora no próximo jogo eles encarem com mais seriedade, mas eles ontem erraram muito. Pode ser porque o técnico está tentando colocar já a filosofia dele de jogo, e saiu um técnico que estava com ela há 4, 5 anos. Então, assim, isso até difícil, também. Pesa e outra coisa, no final de temporada, os caras já estão com a perna pesada, você difícil, vai mudar. Então, assim, eu acredito que o Real Madrid vai melhorar muito depois das férias, que vai ter a pré-temporada deles, aí o Xavi Alonso vai ter tempo de trabalhar. Então, assim, então eu acredito que o Real Madrid não vai levar muito a sério essa Copa, não. Aí nós temos uma surpresa boa do Brasil, né? Que o Fluminense jogou muito contra o Borussia. Essa foi... Dos 4, o Fluminense, pra mim, foi o melhor. Não, dos brasileiros, o Fluminense foi o melhor. Apesar do Flamengo ter ganho, pegou um time infinitamente inferior, ganhou só de 2-0 e teve momentos do jogo que o time, quando estava 1-0, o time teve para empatar e aí o Flamengo meteu o segundo. E aí cresceu no jogo. Mas teve momentos do jogo que o time jogou melhor que o Flamengo. Mas é aquele negócio, o Flamengo no segundo tempo, olha pra você ver, entrou Michael, Bruno Henrique, entrou o Cebolinha. E qual o outro que entrou mais? Teve um que entrou no meio, entrou o Alan entrou de volante e entrou o Pulgar, Eric Pulgar. Não entrou, não foi apresentou o lateral, o menino, o lateral nem chegou. Não, o lateral nem chegou a entrar. Não. Entrou o Eric Pulgar. Ainda tem no banco o Wesley. Tem mais no banco. Tem mais jogador bom no banco. Que eu tô lembrando agora é o Wesley. Mas pra você ver, tem muito jogador no banco. Tem muito jogador. Não. Quem entrou foi o Pulgar, não entrou, foi aquele Prato. Entrou Plata, verdade. O Eric Pulgar não, entrou Plata. O Prato no lugar do centroavante do Pedro? Entrou o Plata no lugar do Pedro. E o Bruno Henrique, eu acho que entrou no lugar do Arrascaeta. Isso. Você vê, olha o plantel do Flamengo. E pegou um time fraco. E quase que tomou um empate. Quase que tomou. E aí o Botafogo. Você ia falar mais alguma coisa do Flamengo? Não, o Flamengo era isso. E o Botafogo? O Botafogo tomou um apavoro do Seattle. Ganhou na sorte, tomou um apavoro. Nos últimos 5 minutos, um argentino, nem até esqueci o nome dele. Um argentino, camisa 10, lourinho, do cabelo grande, do time do Seattle, perdeu 2 gols de ruindade. Eles não empataram o jogo de azar. Tomou um apavoro do Seattle, que é o time aqui da MLS dos Estados Unidos, e não é um dos melhores times da MLS. O Atlético de Madrid ganhou deles agora de 3-1, mesmo assim... Nada demais, não mostrou nada demais. Não mostrou nada demais, é porque o time deles é fraco mesmo. É fraco mesmo. Mas é fraco. Mas quase que eles empataram quando estava 2-1. Empataram. Entendeu? Então, assim, e voltando ao Botafogo, se o Botafogo jogar o que jogou a primeira partida, vai tomar igual o Atlético de Madrid tomou. Vai tomar uma goleada pro PSG hoje. Não é uma ciência exata. Então, jogo é jogado, lambaria é pescado. No futebol tudo acontece, entendeu? Porque todo mundo achava que o Inter Miami... Um abraço, Edmar. Eu aprendi isso com o Edmar. Jogo é jogado, lambaria é pescado. Não, todo mundo achava que o Inter Miami ia perder pro Porto. Ganhou. Pois é. É claro que o Inter Miami tem eu coloquei no meu bolão que o Porto ia ganhar de 2-0 do Inter Miami. Mas é aquele negócio, você tem que lembrar que o Inter Miami não tem time, mas tem o Messi. Tem o Messi, né? Porque no outro jogo, o empatou de azar, porque o Messi fez 2 jogadas que não foi gol de azar. Ele hoje meteu um golaço de falta. Então, absurdo o gol que ele fez hoje. E o primeiro gol que eles estavam perdendo, o Porto fez 1-0. Eu vi, tava 1-0. Começou o segundo tempo, o Inter Miami entrou no jogo acelerado e logo no início empatou com um gol bonito. Gol daquele Segovia.
Meteu um golaço também, mas o gol do Messi de falta foi um absurdo. Passa ideia. Ele absurdo. Quando no primeiro tempo tava 1-0 pro Porto, o Messi colocou o Suárez na cara do gol, o Suárez perdeu o gol. Na cara do gol. O Suárez, coitado, tá pedindo pra morrer. Tá pedindo pra morrer, não tá aguentando, tá andando. Tá andando. O Rica Perrone até falou que o Suárez deixou o futebol dele todo no Grêmio, deixou o futebol dele todo no Brasil. Isso aí, voltando aos brasileiros. O Fluminense, eu acho que jogou uma grande partida. Se jogar o que jogou contra o Borussia, vai passar. Eu achava que ia passar só Palmeiras e Flamengo. Mas eu acho que agora o Fluminense deu uma... jogou pra caralho. E o Botafogo hoje, dependendo do resultado, se ele conseguir ganhar do PSG, vai depender só dele. Ele tem que ganhar do Atlético de Madrid, não tá difícil. Pelo que eu vi hoje, se o Botafogo jogar bola, conseguiu menos empate hoje, ele ganha do Atlético de Madrid. Impossível o Botafogo, pai. Impossível o Botafogo conseguir empate. Futebol não tem impossível, não, Juninho. Futebol depende do dia. 90 minutos, depende do dia. E aí nós falamos do Botafogo contra o Seattle Sounders. Tomou um apavoro do Seattle. O Flamengo ganhou de 2-0, mas tinha que ter ganho demais. Não jogou tão bem, não. Não jogou tão bem. E nós tivemos o Fluminense, que jogou muito contra o Borussia, apesar do 0-0. E teve o Palmeiras na primeira rodada, que empatou de 0-0 contra o Porto. Isso. No momento do jogo, todo mundo falou que o Palmeiras jogou muito, foi bem pra caramba. De fato, principalmente no segundo tempo, amassou o Porto, mas não fez o gol. Não. Eles tiveram muito volume de jogo, mas não fizeram o gol. E saiu grandão do jogo, porque o Porto é um time da Europa e tal. Porém, agora, com os outros jogos, a gente percebe que aquele amasso todo do Palmeiras em cima do Porto não é algo pra gente tomar como base, porque o Porto se demonstrou estar muito mal. Perdeu pro Inter Miami. De início a gente achava que o Palmeiras estava muito bem porque amassou o Porto, mas agora, principalmente com essa derrota do Porto pro Inter Miami, que é fraquíssimo, demonstra que o Palmeiras foi bem contra o Porto porque o Porto é muito frágil. Entendeu? E esse time que o Palmeiras ganhou hoje aí, o Palmeiras ganhou dele que jogou com o Inter Miami, poxa, jogou com o Inter Miami, não perdeu de sorte. Sim. Esse time que é... difícil falar o nome dos times. O ali não sei o que, esse aí que jogou com o Palmeiras aí. Você vê que eles jogaram, eu vi o jogo do Inter Miami e eles, que pelada, né? Pelada, horrível. A gente assistiu aqui junto. Achei que os dois iam perder feio. Acabou que chegou hoje o Inter Miami. O Inter Miami ganhou do Porto. Agora vamos ver. Esse Mundial de Clubes tá bem legal por isso. Tá sendo bem. Eu acho que se o Palmeiras jogar bola, ele vai ganhar do Inter Miami. Eu também acho. Não, também acho. Entendeu? E aí agora vamos ver, né? Hoje tem... E aí você teve o Bayern contra o Auckland City, ganhou de 10-0, time semi-amador, né, cara? Os jogadores do time, todos eles trabalham. Um é estoquista, o outro é corretor de seguro. Tem 2 estudantes de faculdade que nem trabalham. Vamos ver o Bayern agora. O Bayern vai ter mais um jogo amanhã, né? Até amanhã, O Bayern joga. Mas esse time aí não vai resolver. Não. Vai tomar só lenhada. Agora o Bayern precisa ser mais testado mais, né? Com certeza. Vamos ver, eu tô ansioso pra ver o jogo do PSG hoje contra o Botafogo. Vai ser um jogo muito bom pra Vamos ver, vai ser bom. Eu acho que o Botafogo vai tomar uma traulitada. E o Flamengo amanhã pega o Chelsea, 3 horas. Esse vai ser um jogo bom de assistir. Vai ser uma prova. O Flamengo amanhã vai ter que jogar bola. Vai ter que jogar bola. Mostrar que ele tem plantel pra isso, né? Vamos ver, né? Então, assim, o Chelsea esse time precisa se afirmar também, porque eles foram mal no campeonato deles. Então eles precisam, né? Agora vamos ver. Amanhã vai ser uma boa prova pro Flamengo. E o Fluminense, sábado, vamos ver. Se o Fluminense manter o mesmo jogo que fez contra o Borussia, o Fluminense ganha os próximos 2 jogos. Ele joga com quem, sabe? 2 times também. Desbloqueia seu celular aí que eu olho, que a gente vai olhar aqui agora. Tem que ver, o Fluminense joga sábado, fala aqui agora também. Então, se o Fluminense, eu acho que enquanto você olha, eu vou comentando. Se o Fluminense manter o mesmo ritmo que jogou contra o Borussia, eles ganham os 2 jogos, não é nada demais. Saúde. Amém. Se manter o mesmo ritmo, ele aqui, ó. Ulsan. O nome do time é Ulsan. Não, o que é isso? Acho que é japonês. Japonês. É o time do Japão, então, ou seja, se manter o mesmo ritmo que jogou contra o Borussia, ganha desse time. Não tem jeito.
E Inter Miami ganhou do Porto, hoje tem o PSG. É isso aí. Meio-dia amanhã também tem um jogo também, quem que é? Deixa eu do buscar. Flamengo. Chelsea. Amanhã meio-dia, Benfica e o Auckland City. Que é o time semi-amador lá que perdeu de 10-0 pro Bayern. O Benfica vai ganhar. Vai ganhar com certeza. E amanhã tá falando 2 horas da tarde, Flamengo e Chelsea. Não, 3 horas é o horário daqui. Não, 2 horas o horário daqui, tá falando. Ah, é? 2 horas. 3 horas no Brasil. 3 horas no Brasil, vai ser mais cedo. 3 horas no Brasil, Achei que ia ser o 3 horas no Brasil. 3 horas no Brasil, 2 horas aqui. Aí, 6 horas tem o jogo do Los Angeles contra o time da Tunísia, lá o Esperance. O Los Angeles é um time bom, o Los Angeles também, viu? O Esperance da Tunísia, que foi o time que perdeu pro Flamengo. Você vê, eles vão ganhar deles. O time de Los Angeles é bom também, não é ruim não. É bom também, fizeram um jogo bom. E 9 horas da noite tem Bayern e Boca Juniors. Jogão? Jogão? Vamos ver o bom. Jogo bom pra ver. Jogo bom pra ver. E aí... Apesar que tem o jogo do América no mesmo horário. Devo de ver o jogo do América. Você que gosta desse fundo. Pelo amor de Deus, tá doido. Pai, eu vou te falar um negócio. Eu assisto patinação no gelo, mas eu não assisto um jogo desse. Tá maluco? O jogo de Série B é bom pra mim. Bom demais. Nossa, excelente. Mas esse Mundial de Clubes está sendo bem melhor do que eu imaginei. Bem mais legal do que eu imaginei. Várias surpresas. Você vê que todo mundo estava achando que o time da Europa ia arrebentar logo ano passado. O Real Madrid empatou 1-1, quase perdeu e no final perdeu um pênalti, né? E outra coisa, os brasileiros que nós pensamos que ia dar problema, surpreendeu. E os que achamos que não ia dar problema, deram uma... eu botei 4-0 pro Borussia em cima do Fluminense no bolão. Não, nem tanto, mas eu achei que eu achava que o Fluminense não ia ganhar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá doido. Em compensação, eu achava também que o Flamengo ia atropelar. Eu também achei que o Flamengo ia atropelar. Ganhou 2-0, mas não foi. É isso aí. Não passeio. É isso aí, galera. O Mundial de Clubes está sendo bem interessante, está sendo bem legal. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Agora vamos assistir o resto esse final de semana. E a gente vai fazendo os vídeos comentando dos jogos aí. A gente comentou praticamente da primeira rodada hoje. Isso. Falta só o jogo do Botafogo contra o PSG, que começa daqui 15 minutos. Isso. Aí no próximo vídeo a gente comenta porque já sobre o último jogo. Porque aí hoje fecha a rodada, a primeira rodada, né? Ninguém jogou 2 vezes. Não, já jogou. Não, começou hoje. Já jogou, começou a segunda rodada hoje. A primeira que já fechou. Na verdade, a primeira fechou ontem. Isso. Começou a segunda rodada hoje. Aí é bom que depois, terminando a segunda rodada sábado, aí no domingo dá pra gente comentar e já tem uma base de quem vai passar. A gente já vai saber mais ou menos quem vai passar. Já dá pra saber. É isso aí, galera. Pra quem ficou até agora, lembra de curtir o vídeo, deixa seu comentário aí, segue o canal e lembra de acionar o sininho pra quando a gente, toda postagem nossa, todo vídeo, todo short que a gente postar aí, você recebe a notificação. Beleza? Compartilha com seus amigos também. Um abraço, fica com Deus. É isso aí, um abraço para todos e no domingo a gente volta para comentar a segunda rodada do Mundial de Clubes, tá bom? É isso aí, um abraço para todos. Valeu, galera, um abraço, com Deus.